bem-vindos! Eu sou a enfermeira Silvânia Pimenta, sou também professora nas disciplinas dos cursos de formação em enfermagem e se você é estudante ou mesmo profissional da área, venha comigo para mais um aprendizado, para mais uma videoaula. Técnica de enfermagem, conceitos. Bem, trago agora algumas definições. Da palavra técnica, é a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo. E o que é técnica de enfermagem? São os cuidados de enfermagem prestados ao paciente, obedecendo os princípios científicos. E o que são os princípios científicos? São os conhecimentos teóricos relacionados com a prática baseado em dados científicos. Com essa conceituação aqui, o que é possível entender? Que, para que seja considerado técnica de enfermagem, o procedimento deve ser pautado em conhecimento teórico, além do roteiro de execução prática. Conhecimento teórico faz parte de uma técnica de enfermagem. Então, o profissional, ele não apenas executa, ele deve saber ter conhecimento científico e teórico para aquilo que ele está fazendo. Bem, e quais são os objetivos da técnica de enfermagem? Primeiro, fornecer um roteiro de forma a prestar uma assistência com segurança, agilidade e, principalmente, respeito aos princípios científicos. Segundo, prevenir infecção hospitalar, pois a técnica, o roteiro que eu sigo na técnica, evita a contaminação do paciente, do procedimento. O outro objetivo é evitar erros e acidentes. E você evitando erros e acidentes, você evita o quê? Danos ao paciente e até mesmo ao profissional. E economizar também é o último objetivo, é economizar material, tempo e esforço, pois quando nós utilizamos uma técnica, um método de trabalho, um roteiro, nós conseguimos trabalhar de forma organizada e com isso nós conseguimos economizar material, além disso economizar tempo e esforço. E o que é a técnica séptica? Técnica séptica é o conjunto de medidas para impedir a penetração de micro-organismos em local que não os contenha. Entende-se, portanto, que o método pelo qual a contaminação é prevenida. Então, quando eu utilizo uma técnica séptica, automaticamente eu estou evitando e prevenindo uma contaminação do paciente. Qualificações necessárias ao profissional de enfermagem. Bem, a primeira qualidade que eu elenquei é a empatia nos relacionamentos interpessoais. A empatia é a palavra mágica dentro da enfermagem. Porque se você é uma pessoa empática, você tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros e, portanto, ter o entendimento da outra pessoa. Nós trabalhamos em uma área que é altamente humanizada. Nós lidamos com pessoas. Nosso instrumento de trabalho e nosso cliente é uma pessoa. Portanto, a empatia ela é extremamente importante em um profissional de enfermagem. Se o profissional de enfermagem é capaz de entender o outro, se colocar no lugar do outro, se importar com o outro, ele é um profissional humanizado, ele é um profissional empático e isso é fundamental na nossa profissão. A capacidade intelectual, que é expressada através de conhecimentos teóricos e experiências vividas. A capacidade intelectual é a que vocês estão adquirindo agora, mas que não termina com o curso. Após o curso,
devem aprofundar mais ainda os conhecimentos nas buscas de vocês, na literatura, nos professores e até mesmo nas experiências vividas que vocês terão até a nível de estágio, podem desenvolver sempre mais, buscar sempre mais esse conhecimento intelectual, porque é muito importante a gente não só aprender a fazer, mas saber o porquê está fazendo e o porquê que deve ser feito de uma determinada forma é muito mais complexo. Então, a capacidade intelectual, ela deve ser sempre buscada, sempre exercitada através de novos conhecimentos que vocês devem estar buscando sempre. A habilidade manual, a destreza e perícia é uma coisa que deve estar associada com a capacidade intelectual. É claro que a capacidade intelectual ela deve vir sempre em primeiro lugar, porque se eu aprendo a fazer, mas não sei o porquê faço e não sei o porquê que eu devo fazer daquela forma, significa que eu sou uma pessoa meramente tarefeira, meramente executora. Faço aquilo que me pedem, mas não sei o porquê que eu faço. A habilidade manual, ela deve estar associada à capacidade intelectual. Então, não adianta eu ser um excelente executor de tarefas, dar um banho no leito com uma excelência executando a técnica, mas eu não sei o porquê. Se alguém me perguntar o porquê que eu estou fazendo aquilo, eu não sei dizer o porquê. Capacidade intelectual, em primeiro lugar, para dar embasamento ao desenvolvimento da habilidade manual, da destreza e da perícia. Outro ponto importante é a comunicação do profissional. Essa comunicação ela pode ser verbal e não verbal. A comunicação verbal é a comunicação escrita e falada. O profissional de enfermagem ele deve saber se comunicar, porque ele vai ter que se comunicar com a equipe, com os seus superiores, com o paciente, com o acompanhante do paciente, enfim, ele vai lidar com pessoas e pessoas se comunicam. Então, escrever e falar bem faz parte de um bom perfil profissional. Agora, a comunicação não verbal é a comunicação gestual, que normalmente ela está associada à comunicação falada. A gente, quando fala, a gente gesticula. A outra qualificação importante é a criatividade, a sensibilidade às mudanças e a capacidade de adaptação desse profissional. Quando você é sensível às mudanças, você desenvolve uma capacidade de adaptação através de uma atitude criativa. Esses três princípios aqui estão intimamente relacionados. Uma pessoa criativa dentro da profissão de enfermagem, ela é altamente valorizada, porque é uma pessoa que se adapta muito facilmente às mudanças, às dificuldades. O estado de espírito normalmente é demonstrado pela aparência e atitudes do profissional. O bom profissional de enfermagem, ele tem que ter uma boa aparência e tem que ter boas atitudes, pois isto demonstra o seu estado de espírito. Se eu sou uma pessoa que estou sempre mal arrumada, estou sempre mal-humorada, com esse estado de espírito, eu não vou conseguir me relacionar bem com as equipes. Então, eu tenho que ser uma pessoa que me apresento muito bem às pessoas, que me visto bem, que eu esteja sempre com uma boa aparência, para que as pessoas me recebam bem. A outra qualificação é a capacidade de se trabalhar em equipe. Se eu sou uma pessoa que no meu dia a dia, eu tenho uma dificuldade de me relacionar, de estabelecer contato contínuo com uma outra pessoa,
se eu sou uma pessoa introspectiva, individualista, se eu sou uma pessoa egoísta, eu vou ter dificuldade em trabalhar em equipe. O trabalho de enfermagem é um trabalho essencialmente humanizado. Eu vou estar o tempo todo interagindo com outras pessoas. E, portanto, eu devo avaliar a minha capacidade de trabalhar em equipe. Proatividade no ambiente de trabalho é ser aquela pessoa que está sempre buscando fazer algo, colaborar com a equipe, atender o paciente, corresponder às demandas do ambiente de trabalho. A pessoa, para trabalhar na atividade de enfermagem, ela deve ser o tempo todo proativa, estar sempre buscando fazer algo em prol de uma assistência, de uma boa execução do trabalho. Planejamento do trabalho, técnica de enfermagem. Todo bom profissional de enfermagem deve planejar as suas ações. Isso é prioridade. Ao receber qualquer tarefa, o profissional deve, em primeiro lugar, planejá-la, pensar, refletir toda a tarefa. Quando eu planejo, eu tenho que fazer alguns questionamentos e responder a esses questionamentos. E eu vou dar como exemplo aqui, didático, para melhor entendimento de vocês, eu, como profissional de enfermagem responsável por um paciente, planejei que eu vou fazer a higiene oral desse paciente. Eu vou fazer o meu planejamento com base nesses questionamentos e respostas que eu irei dar. Então, o que eu vou fazer? Já respondi, a higiene oral do paciente. Por que eu vou fazer? Quando eu faço essa pergunta, eu quero traçar os objetivos desse meu procedimento. Então, aí eu já tenho 3 objetivos. Eliminar os resíduos alimentares da cavidade oral, eu vou reduzir os micro-organismos, eu vou estar contribuindo com a saúde bucal do paciente. Pronto, eu já tenho os 3 objetivos. Bem, aí eu vou para a terceira pergunta. Eu já sei o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer e agora eu vou responder como fazer. A resposta de como fazer é a técnica. Eu vou utilizar a técnica para a higiene oral. A quarta pergunta, quando fazer? Diz respeito à rotina. Em que horários eu devo executar a higiene oral do paciente? Sempre após a alimentação desse paciente, ou seja, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Eu sei que nesses 3 horários eu terei que ir ao paciente executar a higiene dele, higiene oral dele. Ou seja, eu tenho que relacionar todo o material que eu preciso para fazer a higiene oral desse paciente. Então, eu preciso da pasta de dente, da escova de dente, da toalha, de uma cuba-rim, da água. Eu vou elencar tudo que eu preciso para poder proceder à técnica. Respondido às 5 perguntas, eu tenho aí todo o meu planejamento feito para a execução da técnica de higiene oral. Então, o exemplo que eu posso dar para vocês, prático, é esse. Nós, desde o momento que acordamos, nos planejando, nós já acordamos escovando o dente, penteando o cabelo, tomando banho, nos arrumando, indo tomar café. Isso tudo faz parte de uma rotina diária já previamente planejada. Então, planejar não é difícil. Planejar é você se organizar. E quanto mais organizado o profissional de enfermagem for, mais eficiente vai ser as ações dele, mais eficiente vai ser o trabalho dele. Agora, digamos que você, enquanto profissional, receba várias tarefas ao mesmo tempo para executar. Como nosso dia a dia, muitas vezes surgem vários problemas para a gente resolver. O que nós devemos fazer? Um planejamento. O que eu vou resolver primeiro? O que eu vou executar primeiro? Isso se chama, gente, prioridade. Quando eu determino, quando eu escolho
uma ordem cronológica do que vai ser executado, isso se chama prioridade. Então, eu vou reportar isso, a questão da prioridade, para o paciente. Entre você higienizar o paciente e dar um antibiótico nesse mesmo horário, vamos dizer que ele tem um horário para as 8 horas da manhã, mas às 8 horas estava previsto você iniciar a higiene corporal do paciente. Por onde você vai começar e por onde você vai terminar. Isso também faz parte do planejamento. A prioridade. O que fazer primeiro? Então, entre uma medicação e uma higiene, é óbvio que eu vou escolher realizar primeiro a medicação, porque a medicação é para o tratamento do paciente e a higiene é para o conforto do paciente. Então, prioritário é tratar a doença do paciente. É para isso que ele está internado. Nesse caso aí, é óbvio que eu vou medicar o paciente primeiro e vou dar o banho depois. Então, a medicação, nesse caso, vai ser prioridade. Isso é só para exemplificar a vocês como se trabalha o tempo todo com planejamento, com escolhas, como respondendo o que é prioritário fazer. Na execução do planejamento técnico, o profissional deve, primeiro, lavar as mãos antes de executar a tarefa, reunir todo o material, verificar a sequência de trabalho, ou seja, eu vou ver aonde eu começo e aonde eu termino essa técnica, ter conhecimento do trabalho, saber executar a técnica, ter habilidade para essa função. Identificar-se para o paciente cumprimentando-o com bom dia, boa tarde ou boa noite. O paciente ele vai passar por um procedimento, então é necessário que eu me identifique, cumprimente esse paciente e confira o seu nome e sobrenome para evitar que eu faça o processo correto na pessoa errada. Vou executar a técnica priorizando a segurança, a privacidade e o bem-estar do paciente. Isso deve ser uma premissa básica. Eu devo sempre, ao executar uma técnica, prover toda a segurança, privacidade e bem-estar do paciente. Após o término da técnica, o procedimento, devo recolher todos os materiais utilizados, colocar o paciente em posição confortável e organizar a unidade. Terminei a técnica, a primeira coisa que eu devo fazer é recolher todos os materiais que eu utilizei, organizar esse ambiente e, por último, colocar o paciente na posição confortável, que melhor lhe convém. Saindo da unidade do paciente, eu imediatamente devo lavar as minhas mãos para evitar levar contaminação a outros ambientes. Por último, eu vou relatar qualquer incidente ocorrido e qualquer sintomas ou sinais presenciados, detectados no paciente durante a execução da técnica. E eu faço o registro de que forma? Na forma de anotação de enfermagem. O método do trabalho é a forma como eu vou prestar assistência ao paciente, né? Como eu vou executar todo o procedimento no paciente. E para que eu preste uma assistência de qualidade ao paciente, eu devo considerar o paciente sob 3 aspectos importantes. O aspecto físico desse paciente, que está relacionado à doença. O aspecto mental, que está relacionado às suas emoções, aos seus sentimentos. E o aspecto espiritual, que está relacionado às suas crenças, às suas superstições ou às suas religiões. Se eu, no meu planejamento, levar esses 3 aspectos em consideração, eu estou prestando uma assistência de qualidade, uma assistência de enfermagem humanizada a esse paciente. Estou vendo o paciente como um indivíduo que tem problemas físicos, emocionais e problemas espirituais. Então, eu estou vendo o paciente como um todo. E por levar em consideração esses 3 aspectos, eu começo a executar de forma
metódica o meu trabalho, iniciando pelo aspecto da humanização, que são esses 2 itens aqui que eu apresento para vocês. Primeiro, na humanização da assistência, é importante eu interagir o tempo todo com o paciente durante o procedimento técnico e fazer o preparo emocional deste paciente. Como eu faço a interação e como eu preparo esse paciente emocionalmente? Eu interajo o paciente me aproximando do leito com um belo sorriso, com simpatia. Eu me apresento ao paciente, dando um bom dia e dizendo qual é o meu nome, qual é a minha função e o que eu vou fazer, qual vai ser a assistência que eu vou prestar a este paciente. E eu vou preparar esse paciente, após informá-lo do que vai ser feito, qual a técnica que vai ser executada, eu vou preparar esse paciente emocionalmente, eu vou deixar ele mais tranquilo. E para deixá-lo mais tranquilo, eu tenho que me dispor a tirar todas as suas dúvidas, esclarecer todos os pontos que ele talvez não tenha entendido, e com isso eu vou minimizar a ansiedade desse paciente, a preocupação, e vou deixá-lo mais tranquilo. Feita a humanização, eu vou agora preparar a unidade do cliente. Eu vou trazer todos os recursos materiais necessários para a realização do procedimento, da técnica que será executada. Então, eu vou trazer em uma bandeja, em um carrinho, todos os materiais necessários, e isso envolve o preparo do material, que deve estar organizado por ordem de utilização. Então, aquilo que eu vou utilizar primeiro, eu vou dispor à frente da bandeja, à frente do carrinho, para que fique mais acessível. E aquilo que eu vou utilizar por último, eu deixo mais atrás da bandeja, para que não me atrapalhe quando eu for executar de forma ordenada esse passo a passo da técnica. Por fim, eu vou me preparar enquanto profissional, pois eu tenho que prover a minha segurança e a segurança do paciente, né? Então, eu devo me paramentar, considerando que quando eu me dirigi para a unidade, eu já fiz a higiene das mãos. Então, eu vou fazer o meu preparo enquanto profissional. Eu vou colocar os EPIs necessários para a execução dessa técnica. Executando a técnica, fazendo passo a passo, vou finalizar a técnica e organizar novamente esta unidade. De que forma? Recolhendo todo o material que eu levei para essa unidade. Vou deixar essa unidade limpa e organizada da forma que eu encontrei. Feito essa organização da unidade, vou remover o EPI que eu estava utilizando e vou higienizar as minhas mãos. Isso é previsto ao final de todas as técnicas. Organizar o ambiente, remover o EPI e higienizar as mãos. Aí sim, já fora da unidade do paciente, eu devo organizar os materiais que eu levei para esta unidade, ou seja, aquilo que eu não utilizei, eu vou guardar, aquilo que eu utilizei, eu vou desprezar, ou vou lavar e guardar novamente. Então, eu devo fazer a limpeza e a organização do material. E, por último, a anotação de enfermagem. Tudo que eu faço no paciente, tudo que eu executo enquanto assistência, devo registrar com data e hora, descrevendo o procedimento que foi feito e descrevendo qualquer anormalidade observada, constatada durante esse procedimento. Princípios gerais para execução da técnica. Toda técnica, ela possui uma metodologia, formas de se executar. E toda forma de executar, ela é pautada em princípios científicos. Esses princípios são, primeiro, iniciar as tarefas das partes mais difíceis para as mais fáceis. É o princípio básico. Eu devo começar sempre por aquilo que me dá mais trabalho para finalizar com aquilo que é menos trabalhoso na técnica. Segundo, eu vou começar sempre da parte mais distal para a parte mais proximal. Quando eu falo
Distal, ou quer dizer distante, para proximal, que quer dizer próximo, significa dizer que eu tenho que ter uma referência. Distante de quê e próximo de quê? Então, essa referência é o centro do corpo do paciente. Ele é referenciado pela coluna vertebral e tudo aquilo que se afasta do centro do corpo do paciente é considerado distal. E tudo aquilo que está próximo a essa referência é considerado proximal. Então, as técnicas devem ser executadas primeiro, iniciando por aquilo que é mais distante, depois por aquilo que é mais próximo. Outro princípio, eu vou começar sempre de cima para baixo, considerando que o corpo do paciente é uma referência para fazer uma higiene de banho do leito, então eu vou pegar e fazer a higiene primeiro da cabeça, vou progredindo pelo tronco, pelos membros superiores e depois finalizo nos membros inferiores. Então, eu comecei de cima para baixo. Eu vou dar 2 exemplos caseiros para fazer essa referência. Quando eu falo do mais limpo para o mais sujo, eu posso utilizar o exemplo de uma louça, né, que nós lavamos na nossa pia, na nossa cozinha. A louça, ela tem peças que é menos suja e temos aquelas peças mais sujas. Então, o que é menos sujo, que são os copos, eles devem ser lavados primeiro. Se eu começo por aquilo que é mais sujo, que são as panelas, quando eu chegar nos copos, eu vou levar toda a sujeira, toda a impregnação, todas as bactérias que estavam naquele resíduo da panela para o copo. Ou seja, eu vou acabar trazendo a contaminação daquilo que é mais sujo para aquilo que é mais limpo. Por isso, a seguir vem o outro princípio. Eu vou começar sempre do menos contaminado para o mais contaminado. Então, eu começo a lavar pelo copo e termino pela panela. E quando nós cuidamos de um paciente, nós agimos da mesma forma. O exemplo do paciente é uma ferida. Então, eu vou pegar aquela ferida menos contaminada, vou fazer o curativo dela primeiro e vou deixar aquela ferida mais contaminada para fazer por último. Aquela que está com secreção, está com pus, vai ficar por último. Executar toda e qualquer tarefa sempre em sentido único, unidirecional. Eu começo de um ponto, de uma extremidade e vou até a outra extremidade. Não posso fazer movimento de vai e vem. Eu devo fazer o movimento em sentido unidirecional. Eu devo desenvolver as atividades em posição confortável, com todo o material em mãos e em ambiente físico adequado. O profissional, ele deve prover também a sua desenvoltura da melhor forma possível. A execução da técnica, ela deve ser feita de uma forma confortável para o paciente, mas também para o profissional, pois o profissional ele não pode se sentir incomodado ou se sentir cansado durante a execução dessa técnica. Então, eu tenho que ver a melhor forma de executar essa técnica, de forma que eu tenha sempre o material próximo a mim, evitando um esforço demasiado. Eu tenho que ter também um ambiente físico adequado, ter espaço para circular e ter uma climatização desse ambiente para não haver uma sobrecarga sensorial deste profissional, assim também como do paciente. Todo o trabalho deve ser planejado para não haver perda de tempo. Se eu planejo, eu evito acontecer contratempos. Esses contratempos foram previstos e, portanto, sanados no meu planejamento. Então, o planejamento ele serve para fazer com que a técnica transcorra com maior agilidade, sem contratempo e, portanto, em um menor tempo. Cada objeto deve ser utilizado para a sua finalidade específica. Então, eu tenho que dispor o material para uma determinada finalidade e usar esse material para a finalidade determinada dele. A privacidade do paciente deve ser sempre preservada. Tudo que eu faço deve ser em prol do conforto, do bem-estar e segurança do paciente. Esses 3 pontos devem ser previstos sempre. O paciente deve estar sempre em primeiro lugar. Então, são essenciais na execução de uma técnica. No meu planejamento, devo
prever e durante a técnica devo prover essas condições ao paciente. E a privacidade é uma delas. E assim eu termino a aula de hoje. Mas lembre-se, todo trabalho planejado já é meio executado. Não existe trabalho bom ou ruim. O que existe é trabalho mal feito e trabalho bem feito. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.